paz e calma. Yeah, yeah, yeah. No meio do meu caos, você me fez dançar, me deu uma nova chance, vou recomeçar. E a minha acusação levou sobre si e disse: vinde a mim. E eu não resisti. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso pra sua alma. Te dou consolo. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso pra sua alma. Te dou consolo. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso. Pra sua alma te dou consolo, paz e calma. Boa noite, Jesus amado. Minha voz aqui saiu bem alta. A paz do Senhor, tudo bem com você? Quarta-feira, um dia abençoado que o Senhor preparou para nos dar vitória. Mais um programa e hoje a gente está em celebração. Ontem nós fizemos 5 anos na TV Shalom. Que bênção, Deus é bom, é fiel, maravilhoso. E olha que balão bonito que está aqui. 5º aniversário, programa Vidas para Cristo. E até aqui o Senhor nos ajudou. Me alegro muito por essa porta aberta, para que a palavra seja ministrada, vidas sejam curadas, transformadas. E que bom que você faz parte disso. Você que a gente tem pessoas que acompanham há muito tempo, desde o início, e pessoas que vão chegando nessa trajetória, nessa caminhada. Seja bem-vindo. Esse programa é para você. É para que a palavra chegue no seu coração. É para que o Senhor faça uma grande obra ou complete a boa obra que Ele começou na sua vida. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu estou com 2 convidados muito especiais. Pastor Marcos Prudente, Jusilene, pastora Ju, e eles vão estar trazendo aqui uma mensagem para o seu coração, né? Esse casal que eu conheci há pouco tempo, há menos de um mês, né? A gente se conheceu e a gente já conhece, já parece que conhece uma vida, né? Eu falo que o Senhor, quando Ele conecta as pessoas, Ele conecta propósito, né? Então, estou feliz de vocês estarem aqui, é uma honra. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Voltem sempre, vai ser uma bênção. Deixa Deus usar, viu? Deixa Deus usar. Vamos orar, então? Vamos orar, amados?
Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu agir, pelo seu operar, por tudo, Deus. O Senhor tem sido fiel em todo o tempo nas nossas vidas. Pai amado, o Senhor tem sido nosso pastor, aquele que tem conduzido tudo, Pai, em nós e através de nós. Obrigada por esse programa, obrigada por esses 5 anos aqui na TV Shalom, Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, fiel. Meu Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Que maravilha, Jesus, que alegria, Senhor, poder Te adorar, Te exaltar. Muitas lutas, muitas batalhas também nós travamos, mas o Senhor esteve em todas elas, nos dando vitória, Pai. Obrigada, Senhor, abençoa o programa de hoje, fala conosco, usa Teus servos, meu Pai, que o Senhor possa ser glorificado e exaltado mais uma vez, que vidas possam ser tocadas, Senhor, todos que estão nas suas casas, ou no leito de hospital, talvez, meu Senhor, ou no carro, ouvindo essa mensagem, essa programação, Pai amado, que o Senhor faça aquilo que Te apraz nessas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por tudo, nós rendemos graças e louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, estou muito feliz, né? Porque pela celebração, pelo casal que está aqui, que bom. Eu vou convidar nossa amada Ju para estar aqui trazendo uma mensagem para o seu coração. Fica à vontade, viu? Deixa Deus te usar. Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui neste programa maravilhoso, a qual aqui é mencionado a palavra do Senhor, é pregado a palavra do Senhor. Eu acredito, pastora Cris, que nesses 5 anos não foram fáceis, né? Foi anos difíceis, de muitas lutas, muitas aflições. Mas nós sabemos que quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. E nós vemos que nesses 5 anos o Senhor tem te abençoado, tem abençoado seu lar, a sua família, tem abençoado seu esposo, o pastor Patrick também. Então a gente fica muito feliz por isso, porque são 5 anos de vitória, 5 anos de muita conquista, pregando, falando da palavra do Senhor, que é algo extraordinário. E eu falo que nós nos sentimos honrados, eu me sinto honrada de estar aqui neste programa, porque falar do amor de Cristo, é falar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É falar daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Aquele sangue, aquele sofrimento que Ele não precisava passar. Nós sim precisávamos, porque nós somos pecadores. Mas Jesus não é. Jesus não era pecador e nem será pecador. Ao contrário, o sangue foi derramado na cruz do Calvário para nos alcançar, para trazer salvação para mim e para você. Olha que maravilhoso. Tudo isso através do amor. Tudo isso através da compaixão de Jesus. Ele nos ama. E esse amor é incomparável, é inconfundível, é imensurável, o amor do nosso Jesus. E eu agradeço a Deus por este programa, eu agradeço pela pastora Cris, pela pastora Cristiane, olha só que intimidade, né? Pastora Cris, né? É bênção do céu. A gente se conhece há pouco tempo, foi na cantata, né? Nós nos conhecemos ali, servindo ao Senhor naquele teatro, que foi algo maravilhoso do céu. Quem puder assistir, assiste. E estar aqui, conhecer este casal maravilhoso, que tem se empenhado na obra do Senhor, fazendo esta obra com muito amor e com muito carinho. Porque 5 anos, a gente fala que não é 5 dias, né? 5 anos, muitas águas se passaram, mas que o Senhor continue te ajudando a tua casa, a tua família, o teu ministério, ajudando você e o seu esposo de uma forma extraordinária. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Amém, minha querida? Que bom, né? Que lindo. Mas é isso mesmo, intimidade. Ju, Cris, é isso aí. Assim que é bom, né? É assim, amados, porque a gente serve ao mesmo Deus, nós somos filhos do mesmo Pai, louvado seja Deus. E isso nos garante esse amor, essa união, e é gostoso, né? E que bom. Gente, eu não vou falar muito, porque eu falei, né? Vou deixar o pastor pregar, porque já sabe, né? Quando eu começo a falar, já que tem gente que vocês que acompanha a gente aqui desde o início, você vê aí quando a gente vai olhar aqui, pessoas que estão desde o começo mesmo. E aí
O povo já sabe, né, como é o negócio. Mas então eu vou convidar o pastor. Pastor, fica à vontade, deixa Deus te usar. Pastor Marcos vai ministrar a palavra. Fica atento que eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Que bênção, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes, irmãos, de poder estar aqui nesse programa que Deus levantou e abençoou para que o nome dele fosse glorificado para todo sempre. Nós estamos felizes poder fazer parte e sendo convidado logo no aniversário do programa, né? Vidas para Cristo, e nos sentimos muito honrados, né, meu amor, de poder estar aqui no programa Vidas para Cristo, a convite da pastora Cristiane, pastor Patrick, que Deus continua abençoando vocês poderosamente. Para a gente é uma alegria, porque falar do amor de Jesus é importante, é bom, porque nos é imposta essa obrigação, como Paulo diz em Coríntios, né? E ai de nós se nós não anunciarmos o Evangelho. Então, eu gostaria de dizer para vocês que estão nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, Deus ele tem uma palavra em especial para a sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Já que você está aí atento, ligadinho nesse programa Vidas para Cristo, eu tenho certeza que a palavra vai ser para você, a palavra vai ser para o seu coração. Então, eu já agradeço a Deus pela oportunidade que nos concede de poder estar aqui nesse programa, para a gente poder compartilhar do amor de Deus para os corações, para a cada uma das vidas. A minha esposa falou, nós conhecemos a pastora Cristiane, o pastor Patrick, e já tem pouco tempo, e parece mesmo que já tem bastante tempo, né? É comunhão, e é isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que buscam e daqueles que servem ao Senhor. Talvez você não serve a Deus, talvez você não serve o mesmo Cristo que nós servimos, mas hoje você terá a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador da sua vida e também poder ter essa comunhão que nós temos uns com os outros. E eu fiquei feliz quando recebi o convite para estar aqui, para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero deixar para a meditação de todos Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 até o 41. Nós vamos ler alguns versículos, praticamente aí 7 versículos, para que nós possamos meditar nesta noite, nesse programa Vida para Cristo. O título desta passagem é Jesus acalma a tempestade. É um versículo, uma passagem muito conhecida de todos nós, muita gente conhece, até as crianças conhecem essa passagem. Inclusive tem alguns desenhos, inclusive tem alguns livretos que fala sobre esse assunto para despertar as crianças para conhecer também quem é esse Jesus que acalma a tempestade. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você conhece Jesus, quem é Jesus para você? Esse é o tema da mensagem que eu quero dizer para você hoje. Quem é Jesus para você? Diz assim o texto, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E se despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Veja que o evangelista São Marcos, ele vai escrever com muita propriedade esta passagem, haja vista que a história que ele vai contar aqui, a história narrada, é uma história verídica, uma história que nós temos uma propriedade em dizer que Jesus é este homem que acalma vento e acalma tempestade. Marcos, ele vai escrever
que este homem que atravessou o mar, e a história diz que ele passou para o outro lado, para outra banda do mar. Haja vista que todos eles estavam cansados, porque aonde Jesus passava, a multidão estava próxima, a multidão rompia para poder estar próximo de Jesus. E é bem verdade que os dias foram passando, ou seja, as horas foram passando e o cansaço também veio chegando. Enquanto Jesus conversava com os discípulos no barco, enquanto eles atravessavam, alguns deles dormiram, cochilaram, e até Jesus dormiu nesse barco. E a Bíblia diz, a história diz que quando Jesus dormia no barco, houve uma grande tempestade, houve uma grande chuva e houve um grande vento, um temporal, que os discípulos ficaram apavorados. E o mais interessante, que Marco ele conta com propriedade que Jesus estava deitado na polpa sobre uma almofada. E o que me chama a atenção é que quando Jesus dormia, algo acontecia na natureza. O mar ficou bravio, o vento ficou forte, a tempestade ficou forte, mas Jesus estava dormindo naquele barco. Mas o que destaca nesse texto é que os discípulos, vendo o que a natureza estava acontecendo, eles diziam uns aos outros: será que o mestre, será que Jesus, ele não percebe que está um grande vento, um grande mar, o mar está bravio, ou o vento está forte, a tempestade está forte? Será que o mestre não está percebendo que nós vamos perecer? E um deles, talvez Pedro, ele vai chamar Jesus, desperta Jesus e diz: mestre, desperta, acorda. O Senhor não está percebendo que nós vamos perecer? Ou seja, o Senhor não percebe que nós vamos morrer por causa da tempestade? É porque o vento bate no barco e parece que nós vamos naufragar. Jesus despertando e diz: por que vocês são tímidos? Em outras palavras, a tradução diz: por que vocês têm pouca fé? Eu aprendo nesse texto que Marco diz que a gente não pode ter pouca fé. Nós temos que ter fé suficiente para acreditar que o Jesus que está no barco, por mais que pode vir o vento, a tempestade, ele tem poder de acalmar o mar, acalmar o vento e dizer: aquieta-te, fica quieto, fica em silêncio e tudo vai se fazer bonança. O problema é que quando a gente está numa situação adversa, o problema é que quando a gente está na adversidade, o medo bate, o medo impera em nós. E a primeira coisa que a gente vai fazer é sentir mesmo o medo de morrer. Mas eu quero te dizer uma palavra profética para você que me ouve hoje. Se Jesus estiver no barco, pode vir tempestade, o mar pode estar bravio, o vento pode assoprar no seu barco, mas se Jesus estiver dentro do barco, o barco não afunda. Pode balançar para cá, pode balançar para lá, mas o barco não vai afundar, porque Jesus está dentro do seu barco. Então a pergunta que eu te faço é essa: quem é Jesus para você? Porque para os discípulos, ele era só um homem que estava dormindo no barco. Para os discípulos, era só uma pessoa que estava descansando lá no barco. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o meu Salvador. Para mim, Ele é aquele que faz milagre. Para mim, é aquele que opera maravilha. E o mesmo Jesus que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? É o mesmo Jesus que um dia ele de encontro com uma multidão, saindo de uma cidade chamada Naim, encontrou um rapaz, um jovem morto dentro de um caixão. Esse Jesus, ele parou aquele ato fúnebre e aquela procissão que estava indo para o cemitério. Jesus toca no esquife e disse: levanta-te. E o rapaz levantou e ele ficou vivo, ele ressuscitou e ele devolveu para aquela mulher que estava chorando, para aquela mãe que estava chorando. Este é o Jesus que os discípulos estavam perguntando: quem é este? É o Jesus que ressuscita os mortos. É o mesmo Jesus que, quando estava indo para Jericó, um homem cego chamado Bartimeu estava na beira do caminho, e quando ele ouviu que era Jesus que estava passando,
ele gritou muito forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que quando Jesus passava ali pela estrada de Jericó, indo para Jericó, aquele moço não conseguia ver, mas ele ouviu o barulho e perguntou: quem está passando? Quem é esse que está passando por aí? Alguém informou: é Jesus de Nazaré. Então ele sabia que se era Jesus, era o mestre dos milagres. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? É o mesmo que curou o cego Bartimeu, que chama o cego e fala assim: o que queres que eu te faça? O cego disse: mestre, eu quero ver. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. E eu quero te dizer hoje, quem é Jesus para você? Para os discípulos, ele era só um homem que estava deitado na proa do barco. Mas para você, quem é Jesus? Jesus é também aquele que estava no meio da multidão. Em uma certa ocasião, uma mulher rompendo a multidão porque estava enferma. Ela estava há muitos anos enferma, sofrendo a enfermidade de um fluxo de sangue. E ela rompeu a multidão e ela pensou: se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos do Senhor, eu ficarei sarada. E ela fez isso, ela rompeu a multidão, tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, ficou curada na hora. É este Jesus que acalmou o vento e o mar, é o mesmo que curou esta mulher do fluxo de sangue. E Jesus disse para a multidão: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te oprime, tantas pessoas estão esbarrando em ti, encostando no Senhor, te tocando, e o Senhor fala: quem me tocou? Jesus disse assim: alguém me tocou diferente, porque quando me tocou, saiu virtude de mim. Aí a mulher se apresentou: Jesus, vai, a tua fé te curou. Esse Jesus que os discípulos somente imaginavam que era somente um homem que estava deitado na proa do barco, é o mesmo Jesus que um dia um centurião chegou e falou assim: mestre, vai na minha casa, porque o meu criado, ele está enfermo. Vai lá, Senhor, cura o meu criado. E a Bíblia diz que Jesus curou o criado desse centurião. E olha que o centurião, ele não era um homem qualquer, era um homem que tinha poder, autoridade, cuidava de 100 pessoas. Então ele falou assim: Senhor, não precisa de ir na minha casa, mas diz somente uma palavra que o meu criado vai ficar curado. Quem é Jesus para você? Para os discípulos, ele era somente um homem que estava deitado na proa do barco, deitado com sua cabeça lá no travesseiro, naquela almofada. Mas é o mesmo Jesus que pode fazer um grande milagre nesta noite na sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas eu tenho certeza, se você acreditar que Jesus, que faz milagre, que acalmou a tempestade, ele pode também acalmar a tempestade na sua vida. Talvez no seu lar você está vivendo um momento de conflitos, momento de desilusões, talvez o seu casamento não está indo bem. Jesus, ele pode dar um jeito na sua vida. Jesus, ele pode arrumar o seu casamento, porque ele é o maior idealizador do casamento. João escreve isso no capítulo 2 do Evangelho segundo São João. Ele foi convidado para as bodas de Caná na Galileia. Chegando lá naquele casamento, mais ou menos no terceiro, quarto dia, acabou-se o vinho. E falaram para ele: mestre, o vinho acabou. Aí ele disse: olha, preparai as talhas. E prepararam as talhas, encheu lá as talhas, e ele transformou a água em vinho. Um casamento que estava iniciando, que poderia dar tudo errado, Jesus transformou a água em vinho e devolveu alegria para aquele casamento. Quem sabe você está vivendo uma vida triste, uma vida desorganizada no seu lar, na sua família. Jesus, ele tem poder de transformar o comum em extraordinário. E ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não temas. Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. O problema maior que as pessoas às vezes têm é que a problemática que acontece conosco, às vezes a gente quer ficar com aquele problema e achando que aquilo vai ficar por isso mesmo. Mas quando você conhece Jesus, o Jesus que acalmou o vento, que acalmou a tempestade, você pode ter certeza, o problema vai bater em retirada e Jesus vai permanecer na sua vida. Mas o que acontece na vida das pessoas hoje
é o seguinte, é que as pessoas estão dando mais ênfase ao problema e deixando Jesus de lado. Mas Jesus quer te dizer que Ele está à porta, batendo na porta do seu coração, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou ceiar com você, e você vai ceiar comigo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você nesta noite? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Para os discípulos, Jesus era somente um homem, estava atravessando o mar, e naquela tempestade poderia tudo ir por água abaixo, o barco poderia afundar, mas se Jesus estiver no barco, tudo pode dar certo. A bênção pode chegar na sua vida, a cura pode chegar na sua vida, o milagre pode chegar na sua vida, se você acreditar nesta noite, porque Ele tem o poder de transformar o comum em extraordinário. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: para os romanos, Jesus era somente uma pessoa que queria causar no meio da multidão. Para os fariseus, Jesus era um hipócrita. E para outras pessoas, Jesus era um curandeiro, Jesus era uma pessoa que poderia fazer milagres. E um dia Jesus, conversando com os discípulos, disseram assim: quem as pessoas dizem que eu sou para vocês? Aí Pedro disse assim: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é o Messias, outro diz que o Senhor é o profeta, outros falam que o Senhor é o João Batista. Aí Jesus disse: e vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, usado por Deus, disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, não foi a carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra eu te digo, Pedro, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: Jesus, Ele tem o poder de fazer isso na vida das pessoas. Só basta você dizer: quem é Jesus para mim? Ou quem pode ser Jesus na sua vida? Hoje eu quero te fazer um convite para você conhecer melhor esse Jesus. O programa Vidas para Cristo já está há 5 anos no ar. E quem sabe você tem acompanhado alguns dias, alguns meses, até mesmo anos, mas ainda não tomou decisão de aceitar Jesus na sua vida. Hoje é a noite aceitável. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite para você poder tomar a decisão na sua vida. Teve um dia que eu estava pregando numa rádio e o telefone tocou, e um rapaz do outro lado disse assim: olha, eu até já ouvi falar de Jesus, eu até ouvi falar sobre esse Cristo que faz milagre, mas ainda não acredito, porque o milagre não aconteceu na minha vida. Aí ele disse assim para a pessoa que estava anotando o nome, na recepção, e disse: se esse Jesus tem o poder mesmo de transformar o comum em extraordinário, eu quero ver se Ele pode fazer isso na minha vida. Eu quero falar agora com o pastor que está pregando. Aí o irmão disse assim: olha, não pode, não tem condição, ele está no ar, ele está falando ao vivo, não tem como a gente interromper o programa para poder você falar com ele. Não, mas eu quero falar com ele, se ele está falando com toda a convicção que Jesus tem o poder de transformar o comum em extraordinário, eu quero conhecer esse Jesus. Então nós paramos o programa, interrompemos o programa naquela hora para dar atenção para aquele rapaz. E do outro lado ele disse assim: olha, pastor, eu vim do Nordeste, estou em São Paulo, ouvindo o programa agora, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer um grande milagre na minha vida. Já tentei de tudo, eu estou no mundo do homossexualismo, não consigo trabalho, e aí o que eu consigo, às vezes, ele vai muito rápido, o inimigo tem feito algo na minha vida para destruir a minha vida, mas ouvindo esta palavra que o Senhor está dizendo que Deus pode transformar o comum em extraordinário, eu estou acreditando que Ele pode fazer isso na minha vida. Eu falei assim: filho, Deus pode fazer isso na sua vida nesta noite. E talvez você que está me ouvindo, talvez você que vai me ouvir ainda nesse programa, você pode estar nessa situação dizendo assim: para mim não tem esperança.
Para mim já não tem mais solução, já tentei de tudo, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha vida está arruinada. Olha que este programa tem um nome, Vidas para Cristo, e eu quero te dizer que a sua vida é importante para Cristo, e o mesmo Jesus que ele fez aqui bonança, que ele acalmou o vento, acalmou a tempestade, ele pode fazer uma grande obra na sua vida nesta noite, e se você acreditar, ele está fazendo na sua vida agora. Talvez você está enfermo, está no leito de enfermidade, no hospital, talvez você está andando no carro, desiludido, desesperado. O Senhor tem o poder de transformar o comum em extraordinário. Talvez a sua pergunta é esta: quem é Jesus para mim? É o mesmo Jesus que pode fazer os milagres e que fez no passado e continua fazendo milagres no presente. Se você acreditar, ele pode fazer isso na sua vida nesta noite. E naquele dia eu falei com aquele rapaz, o rapaz ele ficou muito feliz, oramos por ele ao vivo na rádio, ele aceitou Jesus. Eu peguei o telefone dele, passei para uma igreja mais próxima que tinha de onde ele estava residindo, e os pastores, ele cuidou dele. E ele começou a seguir a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Então, quem é Jesus para você? Eu encerro essa mensagem dizendo para você o seguinte: Jesus, ele pode fazer muito mais por você. Talvez alguma coisa tirou você do foco, talvez alguma coisa tirou você dos trilhos, mas Jesus está aqui hoje, nesta noite, para colocar tudo no lugar. Jesus está aqui nesta noite para fazer você feliz e fazer você entender que ainda há esperança, que tem solução, que o milagre pode acontecer na sua vida. Talvez você diz assim: pastor, é que o senhor não está vendo a minha situação, mas eu tenho certeza, se você colocar o seu coração, se você colocar a sua vida hoje nas mãos do mestre, daquele que acalma a tempestade, daquele que manda o vento ficar calado, ele pode fazer muito mais na sua vida, se você acreditar. Se você quiser aceitar Jesus agora, eu te convido a escrever agora no chat, aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, escreve aí dizendo assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Escreve aí dizendo assim: agora eu conheço, eu sei quem é Jesus, que ele pode fazer na minha vida. Escreve aí. E o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai estar orando por você, vai encaminhar você para uma igreja, para um pastor cuidar de você, e você vai ser feliz servindo a Deus como nós estamos servindo o Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esta semana seja uma semana de bênçãos extraordinária. Nós estamos indo para quinta-feira, que o final de semana chegue, você venha colher frutos maravilhosos na sua vida, que esse final de semana seja produtivo para você, que muita coisa venha a dar certo, que às vezes você está achando que não está dando certo, mas coloca Jesus no seu caminho, coloca Jesus na direção, que você vai ver que vai dar tudo certo e tudo vai acontecer de bom na sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero orar para você que está decidindo aceitar Jesus. Eu quero orar por você que está enfermo. Quero orar por você que está no leito de enfermidade e talvez dizendo assim: não tem solução, pastor, os médicos já desenganou, os médicos já falou que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele acalmou a tempestade. A Bíblia diz que Jesus curou um cego de nascença. A Bíblia diz que ele curou uma mulher que tinha 12 anos, que sofria com hemorragia de sangue. A Bíblia diz: e o Senhor curou um paralítico que estava na beira de um tanque. Ele pode fazer na sua vida também, porque ele tem o poder de transformar o comum em extraordinário. Feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato a Ti, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos deu, esse espaço tão maravilhoso no programa Vidas para Cristo. Pessoas que estão nos ouvindo agora desesperadas, pessoas que estão nos ouvindo agora sentindo o coração apertado, o coração angustiado por muitas coisas que aconteceu na vida delas. Pai, eu te peço que a tua mão forte, poderosa, possa alcançar esta vida agora. Mesmo este ser, Pai, que está dizendo agora: será que tem solução para mim? Será que Jesus me ama? Será que Deus está olhando para mim? Sim, Deus está olhando para você. E eu estou orando para que você tenha uma vida transformada. Você que está aceitando Jesus agora, eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados.
escreve o teu nome no livro da vida, faz você vitorioso, vencedor, que através de você possa ser um marco na sua família, que os seus familiares possam se render a Cristo, através do seu testemunho, da sua transformação de vida que Jesus está fazendo agora em você. Eu oro para que você possa ter firmeza no coração e dizer que só o Senhor é Deus. Oro por você que está no leito de enfermidade, por esta enfermidade que está cometida, que os médicos desenganou. Eu quero orar agora e clamar o sangue de Jesus, dizendo: o Senhor te cura, o Senhor te dá saúde. O Senhor vai aonde você está agora, assentado nesse sofá, deitado nesta cama, ou no leito de hospital. O Senhor te cura agora. O Senhor faz um milagre na sua vida agora. O Senhor tem um poder de transformar o comum em extraordinário. Quem é Jesus para você? É esse Jesus que está indo agora, colocando a mão na sua cabeça, desde as plantas dos pés. O Senhor está te curando agora, transformando a sua vida e te dando saúde, restabelecendo a sua saúde nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor te traz cura, o Senhor faz milagre na sua vida, o Senhor traz salvação na sua vida, o Senhor traz restauração na sua família, o Senhor traz restauração no seu casamento, o Senhor traz restauração nos seus negócios, que o Senhor possa abençoar grandemente tudo que você colocar as mãos no nome santo do Senhor Jesus. É a minha oração para você nesta noite. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa acreditar que Jesus, Ele tem o poder de transformar o comum em extraordinário. Quem é Jesus para você? Jesus é este que fez um milagre na sua vida agora, te transformando, curando a sua enfermidade. Deus abençoe, até um próximo programa, no nome de Jesus. Obrigado, pastora Cristiane, pastor Patrick, pela oportunidade de estar aqui com vocês no programa Vidas para Cristo, e parabéns pelo programa, pelos 5 anos, que Deus possa abençoar, que venha mais 5, 10, 20, 50 anos de programa, e que muitos resultados, muitas colheitas possam acontecer durante todo o programa, durante toda a programação, e o Senhor possa fazer muito mais na vida de vocês. Vocês são uma bênção, vocês são um milagre, canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, e nós vamos ver muitos testemunhos ainda através deste programa. Deus abençoe, meu muito obrigado, boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Opa, que bênção, né? Gente, que palavra tremenda. Eu amo falar de Jesus. Tem tantas palavras na Bíblia, mas Jesus é o centro de tudo. E eu acho muito legal falar isso, né? Quem é Jesus para você? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma tipo, né? Tem gente que acha que Jesus é culpado dos seus problemas. Tem gente que acha isso. Tem gente que sabe que Jesus tirou ele das trevas, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, assim, cada um tem uma visão de Jesus. Então, eu gostei bastante da palavra, foi uma bênção. Tenho certeza que foi muito edificante, e para curar e transformar, e o principal que eu acho, né, que eu vejo assim, que a Bíblia diz que a gente tem que transformar, renovar o nosso entendimento. Então, faz a gente pensar. Quando faz você pensar, né, aí você pensa: meu Deus, quem é Jesus para mim? E quando você pensa, você para refletir, não tem como ser diferente do que um coração grato. Porque de tudo que você possa dizer que Jesus não tem nada ruim que Ele faça. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele vai fazer é bom. Mesmo que seja coisas negativas, assim, não. Até o não de Deus é bênção para a nossa vida, né? Então até quando Jesus fala não, até quando Ele não faz, porque tem propósito, não é porque Ele não pode, porque Ele pode tudo. Até quando Ele não faz, é bênção para a sua vida. Porque foi um livramento, foi às vezes uma porta que se fechou, que ia te destruir ou te trazer afastamento de Deus. Então, até a coisa ruim é boa, né? Que bênção. Deus abençoe, continue abençoando, né? Usando pastor, pastora, aonde vocês forem nessa terra aí. Grande a obra, né? Grande a obra, amados, né? Assim, o Senhor continue usando, resgatando vidas, e que vocês sejam, né, boca de Deus onde vocês estiverem, trabalhando com casal. Vejo que vocês trabalham com casal, né? Legal, que benção, porque a família é o princípio de tudo. Como a gente fala lá na igreja, né? Famílias reconstruídas
elas são a sociedade reconstruída, né? Então, se você consegue trabalhar a família, e a família é reconstruída, porque às vezes são tantas coisas que acontecem, aí quando Deus entra, que eles abrem a porta do coração, pelo menos uma pessoa, como o pastor falou, pelo menos uma pessoa ali que aceitou Jesus na rádio, que ele contou, Deus transforma o restante. Deus transforma o ambiente através de um. Então, se a família é restaurada, vai para uma sociedade, filhos restaurados, homens restaurados, fortes, sabendo quem eles são, mulheres restauradas, sabendo quem elas são em Deus. Então, a gente consegue fazer, né, uma sociedade melhor com o amor de Deus, com o agir do Senhor nas nossas vidas. Que alegria, gente, estou feliz. Vou chamar meu marido ali, ele está ali. O pastor Patrick está aqui. O pastor não gosta de ficar aqui, ele gosta de ficar ali. Mas aí ele fala assim, no final eu sei que você vai me chamar. Eu sempre chamo ele para falar, para orar, para o que, né? Porque eu estou aqui na frente, mas não seria nada se não tivesse ele, né, gente? Ele falou, meu amor. É verdade, porque o casal não adianta. Deus não fez ninguém para andar sozinho. Então, por mais que você só veja um, às vezes, em alguma coisa, pode ter certeza que os dois estão envolvidos, de alguma forma, né? É porque ele não gosta muito de estar na câmera, mas ele sempre está apoiando, ele sempre me ajuda, ele sempre apoia eu estar aqui, porque se ele não apoiasse, eu não conseguiria estar esses 5 anos, né? Então, é isso. Obrigada, amor, por você me apoiar, por estar aqui, sempre comigo, junto. Eu falo para ele, vem falar aqui, mas ele fala, não, eu gosto de ficar nos bastidores. Ele gosta de ficar nos bastidores, mas amém. Amém. Boa noite. Louvo a Deus pela vida dos pastores. Obrigado pela presença de vocês. E eu só tenho a agradecer a Deus a vida da minha esposa. Esse programa em meio à pandemia que ele surgiu e era meio controverso. Microfone, muita gente falando e pandemia, mas a Cris, ela sentiu o chamado de Deus, ela sentiu, né, a vontade do Pai de seguir, de fazer. E eu orava, Deus abençoa ela, guarda ela, e que ela vá bem, que ela volte bem, porque a gente mora em Jacareí, né? Então é Dutra para lá, Dutra para cá. E foi uma coisa nova, e são 5 anos, né, que se passaram. É chuva, engarrafamento, é dificuldade para vir, para voltar, mas eu louvo a Deus pela sua persistência, pela sua resiliência, pela pessoa especial que você é, meu amor, de seguir e levar o nome de Cristo. E eu, assim, amo a Deus, amo dizer que Ele verdadeiramente nos tirou de um terrível charco de lodo. Ele verdadeiramente nos limpou. Ele verdadeiramente colocou coisas novas. Eis que fez, ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Jesus fez todas as coisas novas na nossa vida, né? Ainda que muitos, mas gostava do Patrick de antes, gostava da Cris de antes. É Jesus que tem que gostar. É o Senhor que tem que dizer e falar o que Ele quer para as nossas vidas. E nós estamos caminhando, meu amor. Somos, né, servos do Deus Altíssimo. Eu louvo a Deus pela presença de cada amigo, de cada um que participa, de cada um que foi impactado. Nós estamos aqui no meio de 3 câmeras, mas é lá que Jesus faz a obra. É lá que Jesus visita o oculto, o escondido. Uma palavra que sai da boca de um profeta, ela é capaz de mudar, uma palavra rema, ela é capaz de mudar o estado total de vida de uma pessoa que nós nem vamos saber um dia, irmãos. Mas é Jesus, um planta, né? Outro rega. Deus dá o crescimento. Que a glória sempre seja para Ele. Que 5 anos, e 10, e 20, e esse programa do nosso diretor aqui, grande amigo, Herbert, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe essa casa, esse lar, e que a palavra de Deus, que é o que mais importa, irmãos, possa alcançar os corações. Que eu tenho certeza que em muitas noites, muitos tentaram até com a própria vida, muitos tentaram desistir, mas a palavra chegou.
E nós não precisamos ver, nós apenas precisamos crer. Ou então vamos fazer como Tomé. Ó Tomé, porque viste, agora creste. Oh, bom aqueles que não viram e creram. Nós estamos aqui para poder lançar a semente, lançar a palavra. E Deus levantou a pastora, Deus levantou os amigos, os colegas, para poder seguir esse chamado. Louvado seja Deus. Eu te amo, meu amor. Você é uma bênção na minha vida, tá? Eu lembro que no início, né, quando começou, ele falou assim: você tem certeza que você vai... Como foi isso, né? Como que foi? Rapidinho, dois minutinhos para contar aqui. Um dia o meu diretor ali, o Herbert, me liga. Eu estava de férias em Minas, na casa do avô dele. O avô dele ele já é falecido, ele tinha 105 anos, nós fomos visitá-lo em dezembro. E aí, de 2019. Aí o telefone toca, o Herbert, eu não sabia, um número estranho. Aí eu olhei e falei: eu atendo ou não atendo? Um número que eu nunca vi, né? Aí, geralmente eu não atendo, mas aí eu atendi. Aí ele se apresentou: eu sou aqui, diretor da TV Shalom, não sei o que e tal. Aí eu vi umas lives suas, porque eu fazia muita live da palavra, tipo meia hora, como se fosse um culto mesmo. Como se fosse uma palavra assim, ministrava. Eu fiquei mais de um ano fazendo isso, todos os dias. Todo dia eu fazia, às vezes eu fazia às 6 horas, às 20 horas, enfim. Quando tinha culto eu fazia mais tarde, enfim. Aí ele viu alguma mensagem, alguma coisa, e ele falou: queria te convidar para fazer parte da TV Shalom. TV Shalom, aonde e tal? Aí ele falou, né, mais ou menos. Eu falei: tá bom, eu tô de férias, tô viajando, tô em Minas. A gente estava em Nanuque, o nome da cidade, né, onde o avô dele morava. Quando eu voltar, eu entro em contato com você. Obrigada pelo convite. Nananana. Aí eu voltei e não entrei em contato com ele. Isso foi em dezembro, né? Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio... Não, e aí às vezes ele me mandava mensagem, ou eu falava pra ele alguma coisa: eu vou aí, não sei o que, e não ia. Maior enrolação. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí um dia, eu tava lá em casa, aí a minha vizinha da frente, que ela também é cristã, ela falou: amiga, vamos lá. Tipo assim, toma coragem, vamos. A gente falando sobre isso. Aí, do nada, eu falei: vamos, mas vamos agora. Trocamos de roupa, ela veio comigo. E aí, era lá lembra da Nayara? A minha amiga Nayara. E aí, chegamos lá, ele conversou comigo, me explicou tudo, me mostrou como era. Ainda era lá no centro, no shopping centro. E tá bom, você quer que dia da semana, tal dia, tal horário, beleza. Quarta-feira era esse horário aqui. Foi sempre esse horário, quarta às 20 horas. E aí eu comecei, só que aí era a pandemia. 2019 começou a pandemia, então 2020, em maio, estava assim, no auge. Aí o Patrick falava para mim: não é possível que você vai fazer isso mesmo? Elevador, microfone, que todo mundo pega. As igrejas estão fechando, você vai fazer programa num ambiente fechado. Ele ficava tenso. Bom, eu vou. Eu já passei muito tempo, já enrolei muito, né? Vamos dizer assim, né? De dezembro até maio. E aí eu vim. E aí ele me trouxe nos primeiros dias, depois ele falou: agora você vai sozinha. Tipo assim, agora você vai, você já aprendeu o caminho, tal. E aí eu vinha, por isso que ele falou da Dutra, né? Eu vinha por muitos anos, muitos programas, porque a gente tem 2 filhas, né? Todos vocês sabem já. E aí ele ficava com elas, eu vinha, enfim. E aí é esse processo aí. No início eu ministrava sozinha. Eu fiquei mais de um ano só eu ministrando, toda quarta-feira. Um dia Deus falou comigo que Ele não abriu essa porta para eu ministrar sozinha. E aí eu comecei a convidar. Aí uma vez no mês eu convidava alguém, convidava outro, né? E hoje em dia quase eu não ministro. Quase toda semana eu convido pessoas, assim. É incrível como Deus faz. Então essa porta é nossa, né? Não é minha. Deus abriu para a palavra ser ministrada, um louvor, um testemunho que eu gosto de ouvir muito. Mês que vem a gente vai estar... Eu sou escritora, né? Não sei se vocês sabem. E eu participo de um movimento lá em São Paulo, no Alphaville, de mulheres que chama multiplicadoras, né? E a gente escreve livros. Eu já escrevi 4 livros em coautoria. E aí no mês que vem, a gente vai em julho lançar outro livro, e aí no mês que vem eu vou entrevistar essas meninas do livro, que vão fazer parte do mesmo livro. Então vai ser tipo podcast, vai ser legal. De novo, a gente já fez isso aqui uma vez. Então é isso, é para isso. E que bom, né? Todas as pessoas que assistem, eu fico muito feliz que Deus sustentou até hoje. Eu fico muito feliz por cada amigo que já esteve aqui,
né, os amigos que vêm ministrar. Às vezes eu conheço, às vezes eu não conheço, mas vem, né, o Senhor toca no meu coração, a pessoa vem e é sempre uma bênção, sempre uma palavra de vida. A gente já recebeu vários testemunhos, pessoas mandam mensagem depois, sabe, de histórias, que alguma coisa aconteceu. Então, é o que ele falou, que eu me emociono mais, assim, é que tem coisas que a gente nunca vai ver, nunca vai saber. Então, a gente não serve para ver, a gente serve porque a gente foi chamado para isso, né? Para adorar e para fazer aquilo que o Senhor ministra. Então, assim, tem gente que eu não... Eu me lembro quando eu fazia live, eu já vou acabar. Gente, já vou acabar. Tá vendo quando eu começo a falar como é que é o negócio? Eu não paro de falar. Eu lembro quando eu fazia essas lives, teve um dia que eu falei com Deus assim, Senhor, eu não vou mais fazer, porque às vezes não tinha ninguém na live, tinha 3 pessoas na live. E aí, era incrível, quando eu falava isso com Deus, que sempre eu ia em algum lugar, sempre, não era, Patrick? Sempre. Quando eu falava isso, no momento, aí eu ia em algum lugar, assim, já aconteceu de eu viajar e chegar num lugar e uma pessoa fala, que eu nem imaginava que assistia, falar que aquele dia você falou tal mensagem, fez isso na minha vida. Aí o Senhor falava, tá vendo? Ou seja, não tá vendo na hora que você tá vendo, ali ao vivo com você, mas a pessoa tá vendo. A pessoa tá sendo curada, tá sendo transformada. Então eu entendi que não é para eu ver, é para eu fazer. A gente, né, tem que fazer. E quem vai fazer alguma coisa na vida das pessoas não somos nós, é o Senhor. Então eu entendi isso através dessas coisas, de programação, de live. E aí hoje eu entendo super, sabe? Às vezes eu falo, gente, estou aqui ministrando. Tem gente que vem e fala, nossa, é tão estranho, né, você ministrar para uma câmera. Mas não é uma câmera. Atrás da câmera tem famílias, tem pessoas sedentas, tem pessoas enfermas, às vezes, na alma. Então Então, assim, é isso. Então, eu estou feliz, estou alegre, mais uma vez quero agradecer. E a gente já vai encerrar. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Louvado seja Deus pela vida de cada um que tem assistido aqui, que tem estado conosco, que tem compartilhado essas mensagens. E graças a Deus, obrigada, Jesus, nós agradecemos, né, por tudo. Eu já agradeci muito ontem, né? Porque ontem eu falei muito com Deus sobre isso. E é isso, gente! Quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Chega de falar muito. Semana que vem, quarta-feira, vai estar o pastor Rodolfo aqui. E a Lídia vão estar aqui contando testemunho, ministrando. E assim vai, gente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Continua conosco. Fica firme com Deus, porque Ele é tudo o que você precisa, como o pastor ministrou. E aí o pastor falou assim, quem é Jesus para você? Aí eu te faço outra pergunta. O que você precisa que Ele seja? Ele é o que você precisar. Se você precisar de cura, Ele é a cura. Enfim, né, pastor? Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar, tipo assim, eu não consigo enxergar que Jesus é a cura, mas eu preciso que Ele seja. Ele vai ser na sua vida. É só você clamar, é só você, sabe, buscar que o Senhor, Ele vai se manifestar da maneira que é necessária para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Antes ela faz o que apraz a Deus nos corações. Então Ele sabe o que você precisa. E Ele vai se revelar da forma que for necessária para a sua vida. Beijo! Deus abençoe, tchau, tchau. E até a semana que vem, se Deus nos permitir.